Bom dia a todos e todas. Primeiro queria agradecer, né, por estar aqui, né, por ouvir os primeiros palestrantes, ouvir também os pesquisadores que perguntaram, que fizeram as indagações, que são muito úteis para as nossas futuras pesquisas e principalmente para a constituição do sujeito, né, filosóficos e pesquisantes que somos. E aí, eu e o professor Hermínio temos aqui uma comunicação chamada A Inversão do Sujeito e Predicado na Religião Cristã, segundo Feuerbach. E aí a minha fala é um pouco introdutória, ela é introdutória para dizer qual é o nosso interesse de pesquisa e o interesse da nossa participação no evento, enquanto professores que estão bastante atentos à questão da extensão. Nós não somos pesquisadores de Feuerbach, mas uma das coisas que a gente prioriza aqui na universidade, junto aos estudantes, é, de certa forma, tentar aproximar o pensamento dos filósofos, o pensamento de um filósofo em questão que está em mesa, por exemplo, o professor Edmar. Então, quando nós começamos as nossas investigações e pesquisas para entender essa nova filosofia que Feuerbach coloca, nós nos debruçamos sobre quem nos falava sobre Feuerbach muito mais próximo, que é o professor Edmar. E lendo a tese do professor, a gente tenta, de certa forma, fazer uma aproximação para que os nossos estudantes possam entender de fato e dar significado ao que significa essa nova filosofia que o autor propõe, que o Edmar nos explica na sua tese de doutoramento. Então, como parte desse trabalho realizado na extensão, com esse intuito, nós acabamos nos debruçando e ouvindo podcasts de um projeto que o professor Edmar tem junto com o professor Felipe Assunção. É o podcast lá em Goiás, né? Filosofia Goiás. E aí tem um episódio específico que eu vou fazer essa introdução aqui agora, depois o professor Hermínio continuará com vocês, que é acerca de algumas músicas do Belchior e a aproximação do Belchior e Feuerbach. Então, são várias. Ontem, né, vocês ouviram Belchior. Então, são várias músicas que ele cita, mas a gente ficou focada em uma especificamente, para tentar entender e depois tentar fazer essa aproximação junto aos estudantes, aproximar os estudantes do pensamento do Edmar, do pensamento do Feuerbach, do pensamento do que é essa nova filosofia, uma nova religião, não sei, ou como é que se entende essa essência humana. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Essa seria a música. E aí, na conversa deles, a gente chega à seguinte conclusão, né? E aí eu só vou citar essa, porque eles falam de outras tantas. Não estar interessado em nenhuma teoria e em nenhuma fantasia é talvez estar atento às coisas reais e concretas que aproximam o homem da sua existência e materialidade da vida. É encontrar-se com a vulnerabilidade humana, como diz na música, né? O Belchior está interessado, o preto, o pobre, o estudante, a mulher sozinha. São sujeitos vulneráveis que estão postos no cotidiano, nessa vida comunitária. A vida que impulsiona o homem ao ver o outro, a estar com o outro, com esse tu. Então, encontrar-se com essa vulnerabilidade humana é apropriar-se da consciência de si e colocar-se como centro das reflexões humanas. É recuperar o homem integral, no sentido que o professor Edmar coloca. Homem esse dotado de consciência, razão e sensibilidade. Entendemos que a extensão universitária precisa desse viés racional, mas também sensível. Filosofia se faz dessa união, né? A razão humana, a sensibilidade, a partir dos encontros diversos, comunitários, diversos encontros humanos, sobretudo. E aí, para seguir, né, com o professor Hermínio, entendemos que os autores, as suas obras, essa aproximação com dos discentes com esses autores, que eu parto aqui do Ceará, né, não está interessada em nenhuma teoria, como diria Belchior, não significa não estar interessada em fazer filosofia ou teorizar determinadas coisas, mas é, sobretudo, estar interessado
em fazer uma filosofia pautada também nessa sensibilidade do encontro com o outro. E aí, isso só é possível dentro desses projetos de extensão que nós realizamos junto aos estudantes, eu e o professor Hermínio, a partir dessas vivências pessoais, vivências comunitárias, locais, sociais, para entender e fazer uma filosofia de maneira bem prática. E aí termino só com essa citação do Feuerbach, né? O homem é para si, ao mesmo tempo eu e tu, ele pode se colocar no lugar do outro, exatamente porque é o seu gênero, a sua essência, não somente a sua individualidade. É para ele o seu objeto. Então, assim, é objeto do homem, não só ele, né, mas o todo, tudo, o gênero. Então eu passo a palavra para o professor Hermínio e daqui a pouco peço até desculpas pela minha ausência, porque eu tenho uma emergência já para resolver, certo? Mas eu vou ficar aqui até quanto eu puder. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Grato, Priscila. Queria inicialmente agradecer à diretoria da Associação Brasileira de Filosofia da Religião. Foi nos feito um convite e a gente abraçou, né, esse convite, aceitou o convite. E no convite era para a gente pensar, trazer para cá talvez algumas metodologias para o ensino religioso dentro da disciplina de filosofia. Só que nós estamos com um desafio bem maior atualmente, que é os 10% da carga horária destinada à extensão. E nós, no curso de filosofia, definimos que essa extensão seria no formato de componente curricular e que essas atividades acontecem nas comunidades. E os nossos estudantes, eles trazem diversas realidades para poder a gente analisar. E nesses 10% do componente curricular de extensão, nós dividimos em 4 componentes. O primeiro trata da questão antropológica da interação humana. E nós trabalhamos isto de forma entrelaçada, envolvendo o ensino, a pesquisa e extensão. Então, no 2, a gente trabalha a questão do aspecto sociológico, né, da interação social. No 3, a gente trabalha o aspecto político. E no 4, a gente trabalha o aspecto educacional. Mas nós não temos diretrizes para poder a gente montar essa proposta e desenvolver essa proposta, fazendo com que aconteça uma articulação entre as vivências na comunidade e, ao mesmo tempo, as reflexões filosóficas. Nós estamos tentando elaborar essas diretrizes e a primeira coisa que nós fizemos foi inventariar, dentro do curso de filosofia, as pesquisas dos nossos professores, para poder a gente dar esse suporte aos demais colegas que vão trabalhar essa disciplina. Então, nós fizemos a leitura dos textos de Feuerbach, né, necessidade de uma reforma da filosofia, teses provisórias para uma reforma da filosofia e princípios da filosofia do futuro, e, ao mesmo tempo, nós fizemos também a leitura da tese do professor José Admar Lima Filho, que vai fazer uma análise bastante relevante sobre essa questão. E para poder colocar os estudantes de uma forma mais rápida diante dessas reflexões, nós trabalhamos também com os podcasts do 35, 36 e 37, que a Priscila que se referiu. Ela falou mais sobretudo do 37, que é esse momento que a gente convida os estudantes a analisarem a partir da música popular, a partir das manifestações culturais das suas comunidades, dos poetas, os contadores de histórias, benzedeiras, como é que nós poderíamos fazer uma reflexão filosófica. Então, em Feuerbach, nós analisamos essa questão da religião, né, sobretudo a religião cristã, e nessa análise da religião cristã, nós percebemos essa crítica que o Feuerbach faz muito mais à teologia cristã do que mesmo a teologia, muito mais do que a religião, e fomos tentando traçar fazendo algumas leituras para poder a gente trazer para cá essas reflexões. Então, os estudantes, quando aqui chegam, a primeira coisa, eles ficam perdidos quando a gente passa essa atividade de extensão. Eles estão acostumados a gente apresentar um texto, então sugerir uma leitura, fazer um fichamento, eles sabem fazer isso dentro das limitações deles. Mas quando a gente convida para fazer uma atividade na comunidade, que explore essas dimensões que nós acabamos de colocar aqui,
de uma certa forma, eles ficam meio perdidos, eles não sabem como se conduzir. Então, com a leitura dessa obra, né, do Feuerbach, nós tentamos identificar nessa leitura essa articulação entre a sensibilidade e a razão, como sendo os elementos que compõem o homem, e nessa identificação nós analisamos como é que na teologia cristã, que vai chamar os neoplatônicos, como é que essa teologia cristã ela vai sistematizar ou analisar a religião cristã, retirando essa manifestação ou não priorizando tanto a religião enquanto uma manifestação das pessoas no seio da sociedade, mas, de uma certa forma, criando um mecanismo para que a religião passe a ser uma reflexão teórica, ou meramente teórica. Nessa reflexão, o Feuerbach vai nos conduzir, nessa reflexão, mostrando que a religião, vista por esta ótica, vai promover uma inversão entre o sujeito e o predicado, no sentido de que o homem, enquanto sendo aquele que se reconhece como um ser limitado, como um ser imperfeito, ele tenta ampliar, ou melhor, ele tenta criar um Deus que tenha os predicados que lhes falta, que seria o predicado de imortalidade, o predicado de perfeição. Então, a carência que o homem tem, ele de fato vai colocar nesse Deus. E como é que vai se dar esse processo? No caso, Feuerbach, como a Priscila fez aqui a leitura da passagem, se não me engano é da essência do cristianismo, e nessa passagem ele vai primeiramente chamar a atenção para essa relação do eu com o tu, esse eu como sendo esse sujeito singular, né? O Edmar tem algumas implicâncias com essa questão de sujeito, né, Edmar, lá na sua tese no podcast, mas esse sujeito singular, esse eu singular, ele se reconhece na relação com o tu, e é nessa relação com o tu que o singular ele vai saindo da condição de singular para se estender no ser genérico, no gênero. E é dessa relação do eu com o tu que o singular vai atingindo a categoria de gênero, e nesse gênero aquilo que era limitado, aquilo que era imperfeição, ela vai ganhando um status de perfeição, vai ganhando um status de infinitude. E quando isso é analisado pela teologia cristã, o que vai acontecer é que essa relação do eu com o tu vai exteriorizar a essência do homem em Deus, e esse Deus que era, de fato, que é uma criatura do homem, se torna o criador do homem. E esse criador do homem, né, esse criador do homem, o Feuerbach vai chamar de quê? Vai chamar dessa inversão entre o sujeito e o predicado. Quando a gente analisou isto dentro do texto do Feuerbach, nós percebemos que o Feuerbach pega essa crítica que ele faz da teologia cristã e vai estender também à filosofia moderna, né? A filosofia moderna, falando do eu, não como eu meramente abstrato, o eu cartesiano ou a Hegel, mas um eu poroso, né? Um eu composto de carne, de sangue e tudo mais. Quando a gente trabalha essa noção do eu poroso, nós, comparando isso com a realidade, colocando isso na música do Belchior, que a Priscila trouxe para nós, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que esse eu poroso, dentro das comunidades nas quais os nossos estudantes atuam, esse eu poroso, ele não é também tão simples de se compreender, porque nós temos aqui estudantes de comunidades quilombolas. Esse eu poroso, como é que nós podemos compreender naquele contexto? As manifestações religiosas, como é que nós podemos compreender naquele contexto? Como é que essa teologia cristã ela atua
para poder desqualificar aquelas manifestações religiosas. Então, quando você sai da comunidade quilombola, a gente vai para uma comunidade de povos indígenas. Então, já seria uma outra dinâmica que nós também precisamos fazer esse tipo de análise. Aquele que está nos centros urbanos, o isolamento, né? A dificuldade de conversar com o seu vizinho. Então, essas questões elas vêm para cá. E a gente faz com que esses estudantes façam essa análise a partir de autores que os nossos colegas pesquisam. Até porque eles chegam nos componentes curriculares de extensão logo no segundo período. Quase não viram filosofia. Então, as pesquisas dos nossos colegas vão nos ajudar bastante para poder, tanto eles participarem de grupos de pesquisas, grupos de estudos, como também para acelerar o processo de análise sobre essas questões. Então, quando eu pego o eu poroso, e a gente vai para a comunidade, quando a gente retorna para as reflexões filosóficas, nós colocamos esse eu poroso diante do eu autoconsciente da modernidade. Então, vamos analisar isso a partir do Descartes, do eu que penso, né, o eu pensante. E como é que o Feuerbach analisa essa questão, né? A verdade indubitável cartesiana, como é que o Feuerbach analisa essa questão acerca dessa verdade indubitável, desse método cartesiano em relação à produção do conhecimento, né? Então, fazendo essa passagem também para o Hegel, tem as questões que o Feuerbach vai levantar em relação ao Hegel, e aí nós teríamos uma discussão, o Edmar faz isso muito bem na sua tese de doutoramento, que é a crítica que Feuerbach vai fazer à dialética hegeliana, no sentido de que, apesar de ter uma dialética, mas é uma dialética em que o Hegel trava consigo mesmo, e não com as mediações, com a empiria, com o existente. Então, a gente vai fazendo todas essas análises para poder a gente fazer com que a gente elabore, né, diretrizes para que a extensão universitária, enquanto componente curricular, elas aconteçam não apenas como uma atividade isolada na comunidade, mas que ela esteja entrelaçada com reflexões filosóficas, tendo as pesquisas dos nossos colegas professores como sendo a porta de entrada para essas reflexões. Então, pessoal, era isso que a gente gostaria de trazer para a reflexão aqui com vocês. Obrigado.